Hello, gente, como vocês estão? Agora no comecinho do ano eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o meu planejamento de 2021. Eu falei das minhas metas, eu falei dos meus objetivos e falei pra vocês que eu fiz uma lista de livros que eu quero ler em 2021. Então hoje eu vim compartilhar com vocês essa lista e falar um pouquinho do que eu quero ler, por que eu quero ler e tudo mais. Eu anotei tudo aqui e assim, gente, eu não tenho o costume de colocar, tipo, metas em relação à quantidade de livros que eu vou ler, porque eu sinto que o fluxo de leitura, meu ritmo de leitura varia de acordo com os livros, né? Então, tem livros que eu leio super rápido, tem livros que eu leio mais devagar, e aí eu não sei qual é o ritmo da leitura até eu pegar o livro e começar a ler. Então, pra mim é um pouco complicado eu fazer esse tipo de meta, mas baseado, sim, nos livros que eu li ano passado, nos outros anos, eu acredito que eu vou ler mais ou menos aí de 30 a 40 livros. E aí eu não faço uma lista de todos os livros que eu vou ler, porque no decorrer do ano sempre surge alguma coisa, algum interesse novo, algum lançamento. Então eu gosto, tipo, de deixar esse espaço pro que vai surgir. Mas, enfim, eu já tenho alguns livrinhos aí que eu sei que eu quero ler e são esses que eu vou compartilhar com vocês. Então, dentre esses livros que estão na minha lista, eu separei em duas categorias. A primeira categoria é de livros que eu já tenho na minha estante e a segunda categoria é de livros que eu ainda não tenho. Então é isso, vamos lá. Dos livros que eu já tenho, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, não sei como fala, gente, me perdoem, se alguém souber, por favor, me diga. Eu mostrei pra vocês esse livro em um unboxing aqui no canal, quando eu comprei e tudo mais, mas foi um livro que eu comprei porque ele tava numa promoção muito boa, mas eu sabia que eu não ia ler, tipo assim, a curto prazo, então eu acabei comprando, guardando ele pra ler esse ano, porque é um livro que eu quero ler um pouco mais devagar. Então o que eu pretendo fazer é olhar o livro certinho e dividir por mês o que eu vou ler dele. Então eu acho que é uma maneira legal de ler que não fica muito intensa, porque é um livro bastante intenso, segundo as pessoas que eu já conversei sobre. Então, enfim, é uma maneira que eu acho que vai funcionar pra mim. E aí eu deixei pra 2021 pra já começar, enfim, certinho e tudo mais. E é isso. Se vocês já leram esse livro, me contem como vocês fizeram também, dividam as experiências se vocês quiserem, porque eu acho que é sempre muito legal, muito válido. E é isso, tô bastante empolgada pra ler esse livro. E, gente, eu acho ele perfeito, eu acho ele muito, muito lindo. Ai... O próximo livro é um livro que eu encontrei uma vez em promoção na Livraria Cultura, acabei comprando, mas eu nunca senti que era o momento certo de ler, que é It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizzini. Eu cheguei a começar esse livro, eu acho que eu li tipo um ou dois capítulos dele, mas sabe quando você tá lendo e você sente que, tipo, simplesmente não é o momento certo? Então eu acabei deixando ele pra depois, e vocês vão ver que os livros que estão na minha estante há um bom tempo foram os livros que eu realmente, tipo, encontrei quando estava na promoção e aí eu resolvi comprar, e não os livros que eu comprei, tipo, já com a intenção de ler, sabe? Então, enfim, é uma coisa que eu reparei esses tempos, e é por isso até que eu falei pra vocês, né, que eu tô comprando mais livros, tipo, a curto prazo ou médio prazo que eu quero ler, pra não acontecer isso, a não ser que a promoção seja muito boa, ou que seja um livro que, enfim, eu acho que é difícil de encontrar, eu encontro e tudo mais. E aí, ultimamente, eu tenho sentido vontade de ler esse livro, então eu já coloquei ele na minha lista de 2021. E aí, quando eu ler, eu conto pra vocês o que eu achei dele também. O próximo livro eu escrevi na lista, e aí, esses dias, eu comecei a ler, mas eu quis compartilhar com vocês de qualquer forma, porque, enfim, ele está na lista, que é The Unbearable Lightness of Being, do Milan Kundera, que é A Insustentável Leveza do Ser. Esse livro também, gente, é um livro que eu comprei há anos. Eu comecei a ler, eu li tipo até a parte 1, porque ele é dividido em partes. E eu lembro também que não foi um livro que eu tava, tipo, sentindo que tava fluindo ou que era o momento certo. Eu não sentia que eu tinha a maturidade que eu precisava ter pra ler esse livro na época. Então eu guardei ele na minha estante. E aí esse ano me deu muita vontade de ler, então eu peguei ele pra ler e, tipo, ele tá fluindo maravilhosamente bem. Eu tô, tipo, amando esse livro. Vocês podem ver, né, que eu tô, tipo, grifando várias e várias coisas, e ele tá fazendo muito sentido pra mim, e eu tô me conectando muito com ele. Então, enfim, é o que eu falo pra vocês, né, do momento do livro. E, não sei, tô muito feliz com essa leitura. E daí ele foi, tipo, o primeiro dessa lista, assim, que eu peguei pra ler agora em 2021.
E é isso, quando eu terminar eu conto pra vocês o que eu tô achando dele. O próximo dos que eu já tenho é Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que eu tô muito empolgada pra ler. Eu comprei esse livro ano passado numa promoção da Amazon, e aí eu acabei não lendo porque na época eu tava lendo outras coisas, eu já tinha tipo uma listinha do que eu tava lendo ali. Então, enfim, acabei deixando pra depois, e também porque ele é um livro de quase 600 páginas, então eu queria ler no momento que eu tivesse mais tranquila, com mais tempo e tudo mais. Mas, enfim, eu pretendo ler ele logo, porque é um livro que tá na minha lista também há anos. Eu nunca li nada dela, o único livro que eu li das Irmãs Brontë foi O Morro dos Ventos Uivantes, né, que é da Emily. Mas nunca li nada dela, nunca li nada da Anne, então quero, enfim, aos pouquinhos ir conhecendo os trabalhos delas e lendo. E aí, gente, eu peguei aqui 2 livros que eu não vou necessariamente ler os 2, mas eu quero ler pelo menos um deles, porque faz anos que eu tenho esses livros e que eu comprei. E eu lembro que eu comprei numa empolgação tão grande, mas tão grande, que eu não sei, sabe, porque que eu nunca li. Então são esses 2, que é o Teorema Catherine, do John Green, e Will Grayson, do John Green com o David Lefton. E é isso, gente. Eu acho que eu vou acabar lendo este daqui, porque, enfim, eu não sei, gente. Eu não sei porque eu ainda não li esse livro. Não sei. Sabe quando tem uns livros assim que... não sei o que acontece. Então é isso, gente. Esse ano vai. Agora nós vamos pra parte dos livros que eu não tenho, e aí eu anotei todos eles aqui pra falar pra vocês. E aí o primeiro livro que eu coloquei na minha lista é um livro da Virginia Woolf. Vocês sabem ou não, não sei, mas tipo, eu falei no vlog de Natal, se eu não me engano, que eu tinha lido Mrs. Dalloway. E, gente, eu amei Mrs. Dalloway, amei. E aí eu fiquei, tipo, apaixonada pela escrita da Virginia Woolf e fiquei com muita vontade de conhecer os outros trabalhos dela. Então coloquei na minha lista que eu quero pelo menos ler um livro dela. Eu acho que eu vou acabar lendo mais, porque, tipo, eu tô muito interessada. E minha irmã também tá lendo Virginia, e ela leu, tipo, livros que eu não li, ela me indicou. Eu indiquei Mrs. Dalloway pra ela. Então a gente tá nessa vibe aí de Virginia Woolf. E aí o livro que eu acredito que eu vou ler primeiro dela é Orlando, simplesmente porque eu tô com muita vontade de ler esse livro, e lendo a premissa, lendo a sinopse, foi um livro que eu fiquei super interessada. Mas assim, se vocês tiverem algum livro da Virginia pra me indicar, eu super aceito. Só que na lista eu coloquei Orlando, que eu acho que é o livro que tá mais me chamando assim nesse momento. E é isso. O segundo livro que eu coloquei aqui na lista é A Cor Púrpura, da Alice Walker. E esse livro é um livro que tá na minha lista de leitura também há anos e anos. E, enfim, acabei nunca lendo. E aí ele também tem me chamado bastante assim. Então eu quase li ele ano passado, eu quase cheguei a comprar, mas aí eu já tinha, tipo, muitos livros comprados que eu ainda não tinha lido. E aí acabei deixando pra depois, mas eu acho que esse ano vai rolar. Então, enfim, coloquei aqui na lista como uma das prioridades pro ano. O terceiro livro que eu coloquei aqui na lista é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, porque, gente, como vocês sabem, eu estou de novo me aventurando nas distopias. E distopia é uma coisa, assim, que eu cresci lendo as distopias contemporâneas. Então, tipo, as séries de Maze Runner, Divergente, Jogos Vorazes, eu amava. Ano passado eu reli 1984, que é, gente, sério, perfeito esse livro. E li também Admirável Mundo Novo, então agora eu quero continuar as minhas aventuras aí pelas distopias clássicas. Então é isso, assim, Laranja Mecânica é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler já há muito tempo, e sei lá por que eu nunca li. Então agora que eu estou no clima de novo das distopias e das distopias clássicas, eu acho que chegou o momento, então é isso, coloquei na minha lista também. O próximo livro da lista é um pouco aleatório, e vocês vão entender por quê, mas é Siddhartha, do Hermann Hesse. E esse livro, gente, eu só coloquei na minha lista porque ele tá aparecendo pra mim, tipo, o tempo inteiro. É muito louco, tipo, nos últimos meses, tipo, várias e várias vezes ele apareceu, tipo, na minha vida de alguma forma, sabe? E de formas muito aleatórias, assim. Então, eu tô achando, tipo, muito louco isso, e aí eu quero saber por quê. E assim, isso já aconteceu antes, né, de um livro meio que se apresentar pra mim de alguma forma, tipo, de pessoas começarem a falar sobre ele pra mim, tipo, muito especificamente, tipo assim, num período de tempo muito curto, ou de eu ir em algum lugar e ver o livro, tipo, várias vezes, enfim, coisas assim.
E aí 2 desses livros, né, que aconteceram isso hoje são alguns dos meus livros favoritos da vida. Então quando isso acontece eu gosto muito, tipo, de seguir essa intuição e de entender por que isso tá acontecendo. E aí eu coloquei este livro na lista porque ele tá literalmente pedindo pra ser colocado na lista. Então assim, eu não sei muita coisa sobre esse livro, eu já tinha ouvido falar sobre ele algumas vezes, assim, né, antes dele ficar, tipo, o tempo inteiro, tipo, me cutucando. Mas é isso, eu não sei do que é o livro, do que ele fala, mas tô bastante curiosa pra descobrir. Então está na minha listinha também de 2021 e eu quero ler ele logo, gente, porque eu tô curiosa, estou encafifada. O próximo livro da lista é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. E eu coloquei esse livro porque eu li ano passado O Filho de Mil Homens, até peguei aqui pra mostrar pra vocês. E, gente, eu me apaixonei pela escrita dele, pela narrativa, por tudo, assim. Eu achei esse livro sensacional e foi o primeiro livro que eu li dele. Mas, assim, logo que eu terminei, eu senti que eu precisava de um tempo pra poder absorver tudo antes de ler qualquer outra coisa do autor. Então foi o que eu fiz, assim, eu li esse livro e foi legal porque minha irmã leu também, então a gente comentou bastante sobre. E, enfim, foi um livro que eu sinto que eu aproveitei bastante nesse sentido de absorver, de refletir, de ler no meu tempo também. Então foi uma leitura muito gostosa. E aí eu coloquei A Máquina de Fazer Espanhóis porque é um dos livros, assim, que eu ouço falar muito bem, né, do Walter Hugo Mãe, assim, das pessoas que já leram e tudo mais. E aí eu tenho muita curiosidade de ler, mas eu acho que também, tipo, ele tá na minha lista, assim como Orlando, da Virginia Woolf, né, no sentido de que eu quero ler algo do autor, e aí eu coloquei ali o que mais tá me chamando a atenção nesse momento, mas pode ser que eu leia outro, não sei. Se vocês nunca leram esse aqui, eu super recomendo. Eu não cheguei a falar dele aqui no canal, porque na época que eu li, eu tava lendo, tipo, várias outras coisas, eu tava fazendo, tipo, resenhas de outros livros pra vocês aqui, mas eu vou colocar ele aí num Lidos próximo, apesar de ter sido no ano passado, porque eu acho que é um livro que merece ser falado, sabe? Então é isso, quero ler algo dele, provavelmente A Máquina de Fazer Espanhóis. Bom, gente, dos livros que eu quero ler em 2021, que eu já sei, assim, com certeza que eu quero ler, são esses. Então, como eu falei pra vocês, né, eu gosto de deixar esse espacinho aí na minha lista de leitura pra livros que eu vou descobrindo aí no decorrer do ano. Então, eu falei pra vocês 10 livros, e aí eu tenho, tipo, mais uns 20, 30 livros que eu vou acabar lendo além desses. E é isso, eu vou compartilhando com vocês quando eu for lendo, mas eu já quis falar desses pra vocês, porque, enfim, são os que eu já sei que eu quero ler. E me contem também o que vocês estão querendo ler em 2021, e se vocês também me recomendam livros que não estão na minha listinha, porque, enfim, vocês sabem que eu adoro recomendações também. Eu vou deixar todos os links pra vocês dos livros que eu mostrei aqui, ou dos livros que estão na minha listinha de compra também. Então, se vocês quiserem ver, eu sempre deixo no box de descrição. E só pra dar um recadinho pra vocês, esse ano eu ainda não decidi um dia fixo pra postar aqui no canal, porque, enfim, eu tô testando aí os dias certinho. Então, se vocês quiserem receber a notificação, é só vocês ativarem o sininho aqui no canal, porque aí vocês recebem a notificação quando eu postar um vídeo. E aí eu também tô avisando sempre lá no Instagram. Então, se vocês quiserem me acompanhar por lá, eu vou deixar meu Instagram aqui. Então, muito, muito, muito obrigada por vocês assistirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Crying so much to the poltergeist. Trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light.